Lição 3. Autoconfiança. Você pode fazer-se acreditar que pode. Antes de abordarmos os princípios fundamentais em que esta lição se baseia, será benéfico você ter em mente o fato de que ela é prática, traz descobertas de mais de 25 anos de pesquisa e tem a aprovação dos mais importantes cientistas do mundo, que testaram todos os princípios envolvidos. Ceticismo é o inimigo mortal do progresso e do autodesenvolvimento. Você pode deixar este livro de lado e parar de ler agora mesmo. No começo desta lição, se pensa que ele foi escrito por algum teórico cabeludo que nunca testou os princípios que embasam esta lição. Certamente, esta não é uma época para os céticos, pois vimos mais leis da natureza descobertas e exploradas do que em toda a história pregressa da raça humana. Num período de 3 décadas testemunhamos o domínio do ar, exploramos o oceano, aniquilamos as distâncias na Terra, aproveitamos a eletricidade para fazer girar as rodas da indústria, fizemos crescer 7 brotos de vegetais onde antes crescia apenas um. Temos comunicação instantânea entre as nações do mundo. Esta é verdadeiramente uma época de esclarecimento e desenvolvimento. Mas até agora mal e mal arranhamos a superfície do conhecimento. Entretanto, quando destrancarmos o portal que leva ao poder secreto armazenado dentro de nós, isso trará conhecimento que fará empalidecer todas as descobertas do passado. O pensamento é a forma mais organizada de energia conhecida pelo homem. E essa é uma época de experimentação e pesquisa que com certeza nos trará maior entendimento dessa força misteriosa que repousa dentro de nós. Já descobrimos o suficiente sobre a mente humana para saber que um homem se livra dos efeitos acumulados de milhares de gerações de medo com a ajuda da autossugestão. Já descobrimos que o medo é o principal motivo de pobreza, fracasso e miséria sob diferentes formas. Já descobrimos que o homem que domina o medo pode marchar para a realização bem-sucedida em praticamente qualquer atividade, não obstante todos os esforços para derrotá-lo. O desenvolvimento da autoconfiança começa com a eliminação do demônio chamado medo, que se senta no ombro do homem e sussurra em seu ouvido: você não consegue fazer. Você está com medo de tentar. Você está com medo da opinião pública. Você tem medo de falhar. Você tem medo de não ter capacidade. O demônio do medo está ficando encurralado. A ciência encontrou uma arma mortal para botar o medo a correr. E esta lição sobre autoconfiança trouxe esta arma para você usar nas batalhas contra esse velho inimigo do progresso. Os 6 medos básicos da humanidade. Toda pessoa herdeira da influência dos 6 medos básicos. Abaixo destes podem ser listados medos menores. Os medos básicos ou maiores estão enumerados a seguir, e as fontes de onde acredita-se que surgem são descritas na sequência. Os 6 medos básicos são: 1. Medo da pobreza. 2. Medo da velhice. 3. Medo da crítica. 4. Medo da perda do amor. 5. Medo de problemas de saúde. 6. Medo da morte. Estude a lista. Faça um inventário dos seus próprios medos e verifique em quais das 6 categorias você pode classificá-los. Todo ser humano que chega à idade de entendimento fica acorrentado em certa medida por um ou mais dos 6 medos básicos. Como primeiro passo na eliminação desses 6 males, vamos examinar as fontes de onde os herdamos. Hereditariedade física e social. Tudo que compõe um homem, física e mentalmente, decorre de 2 formas de hereditariedade. Uma é conhecida como hereditariedade física e a outra como hereditariedade social. Pela hereditariedade física, o homem evoluiu lentamente da ameba, uma forma animal unicelular, para estágios de desenvolvimento correspondentes a todas as formas de vida animal conhecidas hoje na Terra, incluindo as extintas. Cada geração acrescentou à natureza do homem algo dos traços, hábitos e aparência física daquela geração. A herança física do homem, portanto, é uma coleção heterogênea de muitos hábitos e formas físicas. Parece haver pouca dúvida, se é que alguma, de que, embora os 6 medos básicos não possam ter sido herdados pela hereditariedade física, sendo estados mentais e, portanto, não transmissíveis dessa forma, a hereditariedade física proporciona-lhes um alojamento muito favorável. Por exemplo,
É bem sabido que todo o processo da evolução física é baseado em morte, destruição, dor e crueldade, que os elementos encontram transporte, na escalada evolutiva, na morte de uma forma de vida a fim de que outra forma superior possa sobreviver. Todo vegetal vive por comer os elementos do solo e do ar. Todas as formas de vida animal vivem por comer alguma forma mais fraca ou alguma forma vegetal. As células de todos os vegetais têm uma inteligência de ordem muito elevada. As células de todos os animais idem. Sem dúvida, células de peixe aprenderam pela amarga experiência que o grupo de células conhecido como peixe-falcão são muito temíveis, pelo fato de que muitas formas animais, incluindo a maioria dos homens, vivem às custas de comer animais menores e mais fracos. A inteligência celular desses animais que entram no homem e se tornam parte dele trazem o medo surgido da experiência de terem sido comidos vivos. Esta teoria pode parecer forçada e de fato pode não ser verdade, mas pelo menos é lógica. O autor não a enfatiza nem insiste em que ela contribua para algum dos 6 medos básicos. Existe outra explicação muito melhor para a fonte desses medos que vamos passar a examinar. Começando com a descrição de hereditariedade social. De longe, a parte mais importante daquilo que compõe o homem provém da hereditariedade social, que se refere aos métodos pelos quais uma geração impõe à subsequente as superstições, crenças, lendas e ideias que por sua vez herdou da geração anterior. O termo hereditariedade social deveria ser entendido como toda e qualquer fonte pela qual se adquire conhecimento, tais como ensino religioso e de todas as outras naturezas, leitura, conversa, narrativas e todo tipo de inspiração do pensamento oriundo do que geralmente é aceito como experiências pessoais. Pela hereditariedade social, qualquer pessoa no controle da mente de uma criança pode, com ensinamento intenso, plantar qualquer ideia, verdadeira ou falsa, de tal maneira que a criança aceite como verdade e aquilo se torne parte de sua personalidade como qualquer célula ou órgão do corpo físico, e igualmente difícil de mudar. É pela hereditariedade social que religiosos plantam inúmeros dogmas, crenças e cerimônias na mente das crianças, inculcando as ideias até que a mente aceite sê-lo para sempre como parte de sua crença irrevogável. A mente de uma criança que ainda não chegou à idade de entendimento geral, no período médio de, digamos, os 2 primeiros anos de vida, é plástica, aberta, limpa e livre. Qualquer ideia plantada em tal mente por alguém em quem a criança confia cria raiz e cresce, por assim dizer, de tal maneira que não pode mais ser erradicada ou retirada, não importando quão oposta à lógica ou razão tal ideia seja. Muitos religiosos afirmam que conseguem implantar os dogmas de sua religião tão profundamente na mente de uma criança que jamais haverá espaço para outra religião, no todo ou em parte. Tais afirmações não são muito exageradas. Com essa explicação sobre o funcionamento da hereditariedade social, o aluno estará pronto para examinar as fontes de onde o homem herda os 6 medos básicos. Além disso, qualquer aluno exceto os que ainda não cresceram o bastante para examinar a verdade que pisa nos calos de estimação de sua superstição, pode checar a solidez do princípio da hereditariedade social conforme aplicado aqui aos 6 medos básicos sem sair do âmbito de sua experiência pessoal. Felizmente, o conjunto de evidências apresentadas nesta lição é de tal natureza que todos que realmente procuram a verdade podem verificar por si se são sólidas ou não. Pelo menos de momento deixe seus preconceitos e ideias preconcebidas de lado. Você sabe que sempre pode pegá-los de volta, enquanto estuda a origem e natureza dos 6 piores inimigos do homem. Os 6 medos básicos, começando com medo da pobreza. É preciso coragem para dizer a verdade sobre a origem desse medo e talvez ainda mais coragem para aceitar a verdade. O medo da pobreza vem da tendência hereditária do homem de subjugar outros homens economicamente. Praticamente todas as formas de animais inferiores têm instintos, mas parecem não ter o poder de raciocinar e pensar, portanto, subjugam umas às outras fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, pensamento e raciocínio, não come seus semelhantes fisicamente,
tem mais satisfação comendo-os financeiramente. De todas as épocas do mundo sobre as quais temos algum conhecimento, a que vivemos parece ser a da adoração do dinheiro. Um homem é considerado menos do que a poeira da terra a não ser que possa exibir uma gorda conta bancária. Nada traz tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza. Não é de admirar que o homem tema a pobreza. Através de uma longa linha de experiências herdadas do bicho-homem, o homem com certeza aprendeu que esse animal nem sempre é confiável no que diz respeito a dinheiro e outras evidências de bens materiais. Muitos casamentos começam, e muitas vezes terminam, apenas com base na riqueza de uma ou de ambas as partes. Não é de admirar que os tribunais de divórcio estejam lotados. Sociedade poderia muito bem ser escrita dólar-sociedade, pois está inseparavelmente associada ao cifrão. Tão ávido é o homem por possuir riqueza que irá adquiri-la de qualquer maneira que possa, por métodos legais se possível e por outros métodos se necessário. Medo da pobreza é algo terrível. Um homem pode cometer assassinato, roubo, estupro e todas as demais formas de violação dos direitos alheios e ainda assim reconquistar status elevado perante os outros homens contanto que nunca perca a sua riqueza. Pobreza, portanto, é crime, um pecado imperdoável, por assim dizer. Não admira o homem ter medo dela. Todos os livros de leis desse mundo ostentam evidência de que o medo da pobreza é um dos 6 medos básicos da humanidade, pois neles podem ser encontradas várias leis para proteger os fracos dos fortes. Gastar tempo tentando provar que o medo da pobreza é um dos medos herdados pelo homem ou que tem origem na natureza do homem de enganar seu semelhante seria semelhante a tentar provar que 3 vezes 2 são 6. Obviamente nenhum homem jamais temeria a pobreza se tivesse motivos para confiar nos outros homens, pois existe comida, abrigo, vestuário e luxo de toda espécie em quantidade suficiente para as necessidades de todas as pessoas da terra. E todas essas bênçãos poderiam ser desfrutadas por todos não fosse o hábito sórdido do homem de tentar empurrar todos os outros porcos para fora do coxo, mesmo que tenha tudo e mais do que precisa. O segundo dos 6 medos básicos a que o homem está sujeito é medo da velhice. Esse medo brota de 2 fontes. Primeiro, do pensamento de que a velhice pode trazer a pobreza. Segundo, e de longe a fonte mais comum, dos ensinamentos sectários, falsos e cruéis que tão bem misturaram fogo e enxofre com purgatórios e outros truques que os seres humanos aprenderam a temer a velhice por significar a aproximação de outro mundo, possivelmente muito mais horrível que este, já considerado ruim o suficiente. O homem tem 2 sólidas razões para ter medo da velhice. Uma proveniente da desconfiança de que os outros homens possam apoderar-se de quaisquer bens materiais que ele possua, e outra decorrente das imagens terríveis do além-mundo, profundamente plantadas em sua mente pela hereditariedade social. É de admirar que o homem tema a velhice. O terceiro dos 6 medos básicos é medo da crítica. Seria difícil, se não impossível, determinar como o homem adquiriu esse medo básico. Mas uma coisa é certa, ele o tem muito bem desenvolvido. Alguns acreditam que esse medo apareceu na mente do homem mais ou menos na época em que surgiu a política. Outros acreditam que sua fonte não recua além do primeiro encontro de uma organização feminina conhecida como Clube de Mulheres. Uma outra escola de humoristas atribui a origem ao conteúdo da Bíblia, cujas páginas estão repletas de algumas formas mordazes e violentas de crítica. Se esta última afirmação é correta, e aqueles que acreditam literalmente em tudo que encontram na Bíblia não estão errados, então Deus é o responsável pelo medo inerente da crítica, pois Deus fez com que a Bíblia fosse escrita. Este autor, não sendo nem humorista, nem profeta, mas apenas uma pessoa comum que trabalha todos os dias, inclina-se a atribuir o medo básico da crítica à natureza herdada pelo homem que o leva não só a tirar os bens e mercadorias de outros homens, mas a justificar sua ação pela crítica do caráter destes. O medo da crítica assume muitas formas diferentes, a maioria de natureza insignificante e trivial, a ponto de ser infantil ao extremo. Homens carecas, por exemplo,
São calvos unicamente pelo medo da crítica. Ficam carecas porque os chapéus apertados cortam a circulação na raiz do cabelo. Homens usam chapéus não porque realmente necessitem deles para o conforto, mas basicamente porque todo mundo usa. Todo mundo entra na linha e faz igual para não ser criticado. Mulheres raramente ficam carecas ou com pouco cabelo porque usam chapéus folgados, cujo único objetivo é adornar. Mas não se deve imaginar que as mulheres estejam livres do medo da crítica associada aos chapéus. Se alguma mulher afirmar ser superior aos homens a respeito deste medo, peça para que ande na rua usando um chapéu de 1 ou 2 temporadas atrás. Os fabricantes de vestuário não tardaram ao capitalizar este medo básico da crítica que amaldiçoa toda a humanidade. Observa-se que a cada estação os estilos de muitas peças do vestuário mudam. Quem estabelece os estilos? Certamente não os que compram as roupas, mas os fabricantes. Por que mudam os estilos com tanta frequência? Obviamente para que possam vender mais roupas. Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis, com raras e muito sensatas exceções, mudam os modelos a cada estação. O fabricante de vestuário sabe que o bicho homem teme vestir uma roupa fora de sintonia com o que todo mundo está usando agora. Não é verdade? A sua própria experiência não comprova isso. Descrevemos a maneira como as pessoas se comportam sob a influência do medo da crítica aplicada a coisas pequenas e triviais. Vamos examinar agora o comportamento humano quando esse medo afeta assuntos mais importantes. Pegue, por exemplo, praticamente qualquer pessoa que alcançou a maturidade mental de 35 a 45 anos de idade, como média geral. Se pudesse ler aquela mente, você descobriria uma descrença muito acentuada e uma rebeldia contra a maioria das fábulas ensinadas pela maioria dos religiosos. O medo da crítica é poderoso e potente. Houve um tempo, e não faz muito, em que a palavra infiel significava ruína ou quem quer que fosse aplicada. Vê-se, portanto, que o medo da crítica do homem não é infundado. O quarto medo básico é medo da perda do amor. A fonte desse medo necessita de pouca descrição, pois é óbvio que provém da natureza humana de roubar a parceira de outro homem ou pelo menos tomar liberdades com ela, às escondidas do amo e senhor legítimo. Todos os homens são polígamos por natureza. Uma verdade que, claro, vai suscitar negação daqueles que são muito velhos para uma função sexual normal ou que por alguma outra causa perderam a secreção das glândulas responsáveis pela tendência masculina em relação à pluralidade do sexo oposto. Há pouca dúvida de que o ciúme e outras formas similares de demência precoce mais ou menos leve, insanidade, provém da herança do medo que o homem tem de perder o amor de alguém. De todos os loucos em sã consciência estudados pelo autor, o homem ciumento de uma mulher ou a mulher ciumenta de um homem é o mais bizarro e estranho. O autor felizmente teve apenas uma experiência pessoal com esta forma de insanidade, mas aprendeu o suficiente para justificar sua afirmação de que o medo da perda do amor é um dos mais dolorosos, se não de fato o mais doloroso, dos 6 medos. E parece razoável acrescentar que este medo causa mais estragos na mente humana do que qualquer outro dos 6 medos básicos, levando com frequência às mais violentas formas de insanidade permanente. O quinto medo básico é medo de problemas de saúde. Em larga medida, esse medo também tem sua origem na mesma fonte que os medos da pobreza e da velhice. O medo de problemas de saúde associa-se intimamente ao medo da pobreza e da velhice porque também conduz à fronteira dos mundos terríveis que o homem não conhece, mas dos quais ouviu algumas histórias perturbadoras. O autor tem uma forte suspeita de que os envolvidos na venda de métodos para uma boa saúde desempenham um papel considerável em manter vivo o medo dos problemas de saúde na mente humana. Desde tempos anteriores a registros confiáveis, o mundo conhece as mais variadas formas de tratamentos de saúde. Se um homem ganha a vida mantendo as pessoas saudáveis, parece natural que use todos os meios a seu alcance para persuadi-las de que precisam de seus serviços. Assim, com o tempo as pessoas teriam herdado o medo de problemas de saúde. O sexto medo básico é medo da morte. Para muitos este é o pior dos 6 medos básicos,
E o motivo é óbvio até para um aluno amador de psicologia. O suplício terrível do medo associado à morte pode ser atribuído diretamente ao fanatismo religioso, fonte mais responsável por isso do que quaisquer outras fontes combinadas. Os chamados pagãos não têm tanto medo da morte quanto os civilizados, especialmente a parte da população civilizada sob a influência da teologia. Há centenas de milhares de anos o homem faz as perguntas ainda não respondidas, e que talvez não tenham resposta: de onde? Para onde? De onde vim e para onde vou após a morte? Os mais astutos e espertos, bem como os honestos, mas crédulos, não tardaram em oferecer respostas para essas perguntas. Na verdade, responder essas perguntas tornou-se uma das chamadas profissões eruditas, apesar de ser necessária pouca instrução. Observe agora a principal fonte do medo da morte. Entre na minha tenda, abrace minha fé, aceite meus dogmas, e pague meu salário, e lhe darei uma passagem para ter acesso direto ao céu quando você morrer, diz o líder de uma das formas de sectarismo. Permaneça fora da minha tenda, diz o mesmo líder, e você irá diretamente para o inferno, onde arderá por toda a eternidade. Embora o autonomeado líder não possa de fato fornecer um salvo-conduto para o céu, nem, na falta deste, despachar o infeliz buscador da verdade para o inferno, esta possibilidade parece tão terrível que mantém controle sobre a mente e cria o medo dos medos, o medo da morte. A verdade é que nenhum homem sábio jamais soube como é o inferno ou o céu, ou se tais lugares existem, e essa falta de conhecimento definitivo abre a porta da mente humana para charlatões entrarem e assumirem o controle com seu variado arsenal de truques e trapaças, enganação e fraude. A verdade é, nada mais, nada menos, a seguinte: nenhum homem sabe nem jamais soube de onde viemos ao nascer ou para onde vamos ao morrer. Qualquer um que afirme o contrário está enganando a si mesmo ou é um impostor consciente que faz disso um meio de vida sem um trabalho de valor, jogando com a credulidade da humanidade. Contudo, seja dito em seu favor que a maioria dos envolvidos na venda de ingressos para o céu de fato acredita não só saber onde o céu existe, como também que seus credos e fórmulas darão passagem segura para todos que os abraçarem. Essa crença pode ser resumida em uma palavra: credulidade. Líderes religiosos geralmente fazem a afirmação ampla e restrita de que a atual civilização deve sua existência ao trabalho das igrejas. De sua parte, o autor está disposto a admitir que as alegações estejam corretas, desde que lhe seja permitido acrescentar que, mesmo que a afirmação seja verdade, os teólogos não têm muito do que se gabar. Mas não é verdade, nem tem como ser, que a civilização cresceu a partir dos esforços das igrejas e credos organizados. Se o termo civilização refere-se às descobertas das leis naturais e às muitas invenções de que o mundo atual é herdeiro. Se os teólogos desejam reivindicar a parte da civilização relacionada à conduta do homem para com seus semelhantes, essa afirmação é bem-vinda no que diz respeito ao autor. Por outro lado, se pretendem abocanhar o crédito por todas as descobertas científicas da humanidade, o autor pede licença para fazer um vigoroso protesto. Não basta afirmar que a hereditariedade social é o método pelo qual o homem coleta todo o conhecimento que chega a ele pelos 5 sentidos. É melhor ressaltar como a hereditariedade social funciona em vários aspectos para fornecer ao aluno um entendimento abrangente da lei. Vamos começar com algumas das formas inferiores da vida animal e examinar como são afetadas pela hereditariedade social. Há uns 30 anos, pouco depois de começar a examinar as principais fontes de onde os homens adquirem o conhecimento que os faz ser o que são, o autor descobriu um ninho de perdiz. O ninho localizava-se de maneira que a fêmea pudesse ser vista de uma distância considerável quando estava no ninho. Com a ajuda de um par de binóculos, a ave foi observada de perto enquanto chocava, até os filhotes romperem as cascas. Desejando saber o que aconteceria, o autor aproximou-se do ninho. A fêmea permaneceu perto até o intruso estar a uns 10 passos, então arrepiou as penas, esticou uma asa sobre a perna e afastou-se mancando, fingindo estar aleijada. Tendo certa familiaridade com os truques das aves,
O autor não a seguiu e em vez disso foi até o ninho dar uma olhada nos filhotes. Sem o menor sinal de medo, as aves voltaram os olhos para mim, movendo as cabeças de um lado para o outro. Peguei uma delas. Sem sinal de medo, o filhote ficou parado na palma de minha mão. Coloquei a ave de volta no ninho e me afastei a uma distância segura para dar à fêmea a chance de retornar. A espera foi curta. Logo ela começou a voltar cautelosamente para o ninho até estar a poucos passos de distância dele. Então abriu as asas e correu o mais rápido possível, emitindo uma série de sons semelhantes ao de uma galinha quando encontra alimento e deseja chamar a ninhada. Ela juntou as avezinhas ao seu redor e continuou a tremer, muito agitada, sacudindo as asas e arrepiando as penas. Quase se podia ouvir suas palavras enquanto dava a primeira lição de autodefesa para as avezinhas baseada na lei da hereditariedade social. Criaturinhas tolas. Não sabem que os homens são inimigos. Deviam se envergonhar por deixar aquele homem pegá-las nas mãos. É de admirar que ele não tenha levado vocês e não as tenha comido vivas. Da próxima vez que virem um homem se aproximando, fujam ligeiro. Abaixem-se no chão. Corram para baixo das folhagens. Saiam da visão dele e permaneçam fora de vista até o inimigo estar longe. As pequenas aves permaneceram ao redor e escutaram a palestra com intenso interesse. Após a mãe aquietar-se, o autor novamente aproximou-se do ninho. Quando estava a uns 20 passos, a fêmea de novo tentou conduzi-lo em outra direção. Dobrou a sua asa para cima e saiu mancando como se estivesse aleijada. O autor olhou para o ninho, mas em vão. As avezinhas não estavam lá. Tinham aprendido rapidamente a evitar o inimigo natural graças ao instinto. Novamente o autor recuou, esperou até a mãe reorganizar sua casa, então foi visitá-los, mas com resultado semelhante. Quando se aproximou do ponto onde avistara a fêmea pela última vez, não havia nem sinal dos filhotes. Quando o garoto, o autor capturou um jovem corvo e o transformou em animal de estimação. A ave ficou bastante satisfeita com a vida doméstica e aprendeu muitos truques que exigiam inteligência considerável. Após estar crescido o suficiente para voar, teve liberdade para ir aonde quisesse. Algumas vezes ausentava-se por muitas horas, mas sempre retornava antes de escurecer. Certo dia, alguns corvos selvagens envolveram-se em uma briga com uma coruja no campo perto da casa onde vivia o corvo de estimação. Tão logo ouviu o crau, crau, crau dos parentes selvagens, o corvo voou para o telhado da casa e, com sinais de grande agitação, andou de um lado para o outro. Finalmente, voou na direção da batalha. O autor o seguiu para ver o que aconteceria. Em minutos deparou com a ave. Ela estava pousada nos galhos mais baixos de uma árvore, e dois corvos selvagens estavam em um galho logo acima, tagarelando e andando de um lado a outro, agindo como pais zangados se comportam com os filhos quando os punem. Quando o autor se aproximou, os dois corvos selvagens voaram. Um deles circundou a árvore algumas vezes, despejando uma terrível torrente de linguagem abusiva, sem dúvida direcionada ao parente tolo que não tinha juízo suficiente para voar enquanto podia. O corvo de estimação foi chamado, mas não deu atenção. Naquela noite ele retornou, mas não chegou perto de casa. Sentou-se em um galho no alto de uma macieira e falou na linguagem dos corvos por mais ou menos 10 minutos, dizendo sem dúvida que tinha decidido voltar para a vida selvagem com seus companheiros. Então voou e só retornou 2 dias depois, quando falou mais um pouco em linguagem de corvo, mantendo uma distância segura. Então bateu asas e nunca mais voltou. A hereditariedade social tirou do autor um ótimo bicho de estimação. O único consolo pela perda foi o pensamento de que o corvo mostrou lealdade ao voltar e falar da intenção de partir. Muitos trabalhadores deixavam a fazenda sem se incomodar com essa formalidade. É bem sabido que a raposa caça todo tipo de galináceo e pequenos animais com exceção do gambá. Não é preciso dizer porque o gambá tem imunidade. Uma raposa pode se engalfinhar com um gambá uma vez, mas nunca duas. Por isso uma pele de gambá pregada no galinheiro manterá todas as raposas a uma distância segura, exceto as mais jovens e inexperientes. O cheiro de um gambá, uma vez experimentado,
jamais é esquecido. Não há cheiro no mundo nem remotamente parecido. Não existem registros de que alguma mãe raposa tenha ensinado os filhotes a detectar e manter distância do cheiro familiar de um gambá. Mas qualquer um por dentro do assunto sabe que raposas e gambás nunca procuram abrigo na mesma caverna. Uma única lição basta para ensinar a raposa tudo o que precisa saber sobre gambás. Pela hereditariedade social atuando via olfato, uma lição serve para a vida toda. Um sapo-boi pode ser pego se colocarmos um retalho de tecido vermelho ou qualquer pequeno objeto vermelho num anzol e balançá-lo em frente à sua narina. Quer dizer, pode ser pego desde que fique preso na primeira vez que morder a isca. Porém, se for mal fisgado e escapar, ou sentir a ponta do anzol quando morder a isca, mas não ficar preso, nunca mais cometerá o mesmo erro. Antes de aprender que uma única lição de hereditariedade social é suficiente para ensinar até mesmo um humilde sapo a não ir atrás de um retalhinho vermelho, o autor passou muitas horas escondido tentando pegar um exemplar particularmente desejado que mordeu a isca e fugiu. O autor certa vez teve um terrier Airedale que causava aborrecimento sem fim pelo hábito de chegar em casa com um frango na boca. Todas as vezes o frango era tirado do cão, e ele era severamente castigado. Mas não adiantava, continuava a gostar de aves. Com o objetivo de salvar o cão se possível, e como um experimento de hereditariedade social, ele foi levado para a fazenda de um vizinho que tinha uma galinha e alguns pintinhos recém-nascidos. A galinha foi colocada em um celeiro, e o cão junto. Assim que todos saíram de vista, o cão lentamente foi na direção da galinha, farejou o ar uma ou duas vezes, para ter certeza de que era o tipo de carne que estava procurando, e mergulhou na direção dela. Enquanto isso, a galinha fizera alguns levantamentos, de modo que recebeu o cão no meio do caminho. Além disso, com uma surpresa de asas e garras que ele nunca havia experimentado. O primeiro round foi claramente da galinha. Mas uma bela ave gorda, avaliou o cão, não iria escapulir entre suas patas tão facilmente. Portanto, ele recuou a uma curta distância e atacou de novo. Desta vez a galinha subiu em suas costas, meteu as garras em sua pele e fez um uso efetivo do bico afiado. O cão recuou para seu canto, parecendo ouvir um sino bater, pausando a luta até ele se orientar. Mas a galinha não quis saber dessas deliberações. Ela tinha posto o adversário a correr e mostrou que sabia o valor da ofensiva, mantendo-o correr. Quase dava para se entender suas palavras enquanto ela açoitava o pobre Airedale de um canto para outro, emitindo uma série de ruídos rápidos que faziam lembrar uma mãe furiosa chamada para defender o filho do ataque de meninos mais velhos. O Airedale era um mau soldado. Após correr pelo celeiro de um canto a outro por mais ou menos 2 minutos, esparramou-se no chão tão baixo quanto podia e fez o máximo para proteger os olhos com as patas. A galinha parecia tentar bicar especialmente seus olhos. O dono da galinha entrou em cena e a recuperou, ou, melhor dizendo, recuperou o cão, que não pareceu desaprovar a ação. No dia seguinte, foi colocada uma galinha no porão onde o cão dormia. Tão logo viu a ave, ele colocou o rabo entre as pernas e correu para um canto. Nunca mais tentou pegar uma galinha. Uma lição de hereditariedade social, via sentido do tato, foi suficiente para ensiná-lo que, embora perseguir galinhas possa trazer algum prazer, também é repleto de muito perigo. Todos esses exemplos, com exceção do primeiro, descrevem o processo de adquirir conhecimento pela experiência direta. Observe a diferença marcante entre conhecimento adquirido por experiência direta e pelo treinamento dos mais jovens pelos mais velhos, como no caso da perdiz e suas crias. As lições mais impactantes são as aprendidas pelos mais jovens com os mais velhos por métodos de ensino altamente vivazes ou emotivos. Quando a perdiz abriu as asas, eriçou as penas, sacudiu-se como uma paralítica e gritou para os filhotes de forma muito agitada, plantou em seus corações o medo do homem de uma maneira que eles nunca esqueceriam. O termo hereditariedade social, conforme utilizado nesta lição, refere-se em particular a todos os métodos pelos quais uma criança aprende qualquer ideia, dogma, crença, religião ou sistema de conduta ética, com seus pais ou autoridades no assunto.
antes de chegar à idade em que possa raciocinar e refletir sobre tal ensinamento por si, estimada entre 7 a 12 anos. Existe uma infinidade de formas de medo, mas nenhum é tão terrível quanto o medo da pobreza e da velhice. Tratamos nosso corpo como se fosse um escravo porque temos tanto medo da pobreza que queremos acumular dinheiro para, é claro, a velhice. Essa forma comum de medo nos move com tamanha força que sobrecarregamos nosso corpo e provocamos justamente aquilo que tentamos evitar. Que tragédia assistir a um homem forçando-se excessivamente quando se aproxima dos 40 anos, idade em que está começando a ter maturidade mental. Aos 40, um homem está entrando na idade em que é capaz de ver, entender e assimilar a caligrafia da natureza nas florestas, nos riachos a fluir e no rosto dos homens e das crianças. Todavia, esse medo brutal impele-o com tanta força que ele fica cego e perdido no emaranhado de um labirinto de desejos conflitantes. Perde de vista o princípio do esforço organizado e, em vez de lançar mão das forças da natureza evidentes por toda parte e permitir que essas forças elevem-no a grandes conquistas, ele as desafia, e elas então se tornam forças de destruição. Talvez nenhuma das grandes forças da natureza esteja mais disponível ao desenvolvimento do homem que a autossugestão. Mas a ignorância a respeito dessa força está levando a maior parte da raça humana a aplicá-la como um obstáculo e não como uma ajuda. Vamos enumerar os fatos que mostram como ocorre a má aplicação de uma grande força da natureza. Vejamos um homem que enfrentou alguma decepção, um amigo que se revelou falso, ou um vizinho que parece indiferente. Imediatamente ele decide, pela autossugestão, que nenhum homem é confiável e que todos os vizinhos são mal agradecidos. Esses pensamentos inculcam-se tão profundamente em seu subconsciente que matizam toda sua atitude em relação aos outros. Volte agora ao que foi dito na lição 2 sobre os pensamentos dominantes na mente do homem atraírem pessoas com pensamentos similares. Aplique a lei da atração e você logo verá e entenderá por que o descrente atrai outros descrentes. Inverta o princípio. Vejamos um homem que enxerga apenas o melhor em todos que encontra. Se os vizinhos parecem indiferentes, ele não toma conhecimento do fato, pois ocupa-se de encher a mente com pensamentos dominantes de otimismo, entusiasmo e fé nos outros. Se as pessoas falam em tom ríspido, ele responde com suavidade. Pela operação da mesma lei eterna da atração, ele atrai a atenção de pessoas cujas atitudes em relação à vida e pensamentos dominantes combinam com os dele. Vamos delinear o princípio um passo adiante. Vejamos um homem com boa instrução e apto a prestar ao mundo algum serviço necessário. Em algum lugar, alguma vez, ele ouviu dizer que modéstia é uma grande virtude e que projetar-se para a dianteira do palco no jogo da vida é egoísmo. Ele entra de mansinho pela porta dos fundos e senta na parte de trás, enquanto outros participantes do jogo da vida vão à frente ousadamente. Ele permanece nos fundos porque teme o que vão dizer. A opinião pública, ou o que ele acredita ser a opinião pública, empurrou-o para os fundos. E o mundo ouve pouco dele. Sua instrução não serve para nada porque ele tem medo de deixar o mundo saber que ele a possui. Ele sugere constantemente a si mesmo, usando a grande força da autossugestão em seu detrimento, que deve permanecer em segundo plano para não ser criticado, como se a crítica pudesse lhe fazer algum mal ao derrotar seu objetivo. Vejamos um outro homem que nasceu de pais pobres. Ele evidenciou a pobreza desde o primeiro dia de que consegue lembrar-se. Ouviu falar de pobreza. Sentiu a mão gelada da pobreza em seu ombro, o que o impressionou tanto que ele fixou-a na mente como uma maldição a que deve se submeter. Quase que inconscientemente, ele se permite cair vítima da crença de que uma vez pobre, sempre pobre até essa crença tornar-se o pensamento dominante de sua mente. Ele se assemelha a um cavalo que foi arreado e subjugado até esquecer que possui o poder potencial para se livrar dos arreios. A autossugestão rapidamente o relega para o fundo do palco da vida. Por fim ele se torna um desistente. A ambição desaparece. A oportunidade não mais se apresenta a ele, ou ele não tem visão para vê-la. Ele aceita seu destino. É fato bem estabelecido que as faculdades mentais, como os membros do corpo,
atrofiam-se e murcham se não utilizadas. A autoconfiança não é exceção. Ela se desenvolve quando utilizada, mas desaparece se não usada. Uma das principais desvantagens da riqueza herdada é que, muitas vezes, leva à inação e perda da autoconfiança. Em 1909, Evelyn Watt McLean, esposa de Edward Beale McLean, deu à luz um menino na cidade de Washington. A herança da criancinha foi calculada em cerca de 100 milhões de dólares. Quando o bebê era levado para respirar ar fresco em seu carrinho, ficava cercado de enfermeiras, assistentes de enfermagem, seguranças e outros serviçais cuja tarefa era evitar que qualquer mal lhe acontecesse. Essa vigilância foi mantida com o passar dos anos. O menino não precisava se vestir. Tinha empregados que faziam isso. Os serviçais o observavam enquanto dormia e enquanto brincava. Não era permitido que ele fizesse nada que um empregado pudesse fazer por ele. O menino chegou aos 10 anos de idade. Um dia estava brincando no pátio e notou que o portão dos fundos fora deixado aberto. Em toda a vida ele nunca saíra sozinho pelo portão e naturalmente era bem isso que desejava fazer. Num instante em que os empregados não estavam olhando, ele voou o portão afora e foi atropelado e morto por um automóvel antes de alcançar o meio da rua. O menino usou os olhos dos empregados até os seus não lhe servirem mais. Como poderiam caso tivesse aprendido a confiar neles? Há 20 anos, o homem para quem trabalhei como secretário mandou seus 2 filhos para a faculdade. Um foi para a Universidade da Virgínia e o outro para uma instituição em Nova York. Todo mês uma de minhas tarefas era enviar um cheque de 100 dólares para cada rapaz. Era o dinheiro miúdo, para ser gasto como desejassem. Lembro bem do quanto eu invejava aqueles garotos enquanto preenchia os cheques todos os meses. Frequentemente indagava por que a mão do destino havia me trazido ao mundo na pobreza. Eu podia antever como os rapazes chegariam a altas posições na vida, enquanto eu permaneceria um humilde escriturário. No devido tempo, os rapazes retornaram para casa com seus canudos. O pai era um homem rico, dono de bancos, ferrovias, minas de carvão e outras propriedades de grande valor. Ótimas posições estavam à espera dos garotos nas empresas do pai. Mas 20 anos podem pregar peças cruéis naqueles que nunca tiveram que lutar. Talvez uma melhor maneira de declarar essa verdade seja dizer que o tempo daqueles que nunca tiveram de lutar a chance de pregar peças cruéis em si mesmos. De qualquer maneira, os rapazes trouxeram outras coisas além dos canudos. Voltaram com uma aptidão bem desenvolvida para beber pesadamente. Aptidão que desenvolveram porque os 100 dólares que cada um recebia todo mês tornou desnecessário que lutassem. A história deles é longa e triste. Os detalhes não interessam, mas você ficará interessado no final. Quando esta lição foi escrita, tinha em minha mesa um exemplar do jornal publicado na cidade onde os rapazes moravam. O pai deles faliu, e a mansão cara onde os meninos nasceram estava à venda. Um dos rapazes havia morrido de delirium tremens, e o outro estava em um sanatório. Nem todos os filhos de homens ricos acabam de forma tão desafortunada, mas a verdade, no entanto, é que a inação leva à atrofia, e esta, por sua vez, leva à perda de ambição e autoconfiança. E, sem estas qualidades essenciais, um homem será carregado pela vida nas asas da incerteza, como uma folha seca pode ser carregada para lá e para cá ao sabor dos ventos. Longe de ser uma desvantagem, lutar é uma vantagem decisiva, pois desenvolve qualidades que do contrário ficariam adormecidas para sempre. Muitos homens encontraram seu lugar no mundo por terem sido forçados a lutar pela existência cedo na vida. A falta de conhecimento sobre as vantagens decorrentes da luta levou muitos pais a dizer: tive que trabalhar duro quando era jovem, mas vou fazer com que meus filhos tenham uma vida fácil. Pobres e tolas criaturas. Uma vida fácil geralmente acaba por se tornar uma desvantagem grande demais para o jovem mediano superar. Ociosidade forçada é muito pior do que trabalho forçado. Ser forçado a trabalhar e forçado a fazer o seu melhor vai fomentar temperança, autocontrole, força de vontade, conteúdo e centenas de outras virtudes que os desocupados nunca conhecerão. A falta de necessidade de luta não só leva à fraqueza de ambição e de força de vontade, mas, mais perigoso ainda,
cria na mente da pessoa um estado de letargia que leva à perda de autoconfiança. A pessoa que desiste de lutar porque o esforço não é mais necessário literalmente aplica a autossugestão para sabotar seu poder de autoconfiança. Tal pessoa no fim acabará num estado mental em que na verdade olha com um quê de desprezo para quem é obrigado a continuar lutando. A mente humana, se me permite a repetição, pode ser comparada a uma pilha. Pode ser positiva ou negativa. Autoconfiança é a qualidade com que a mente é recarregada para ficar positiva. Vamos aplicar esta linha de raciocínio ao mundo das vendas e ver qual papel a autoconfiança tem neste grande campo de atividade. Um dos maiores vendedores que este país já viu foi certa vez funcionário em um jornal. Vale a pena analisar o método pelo qual ele adquiriu o título de maior vendedor do mundo. Ele era um jovem tímido e de natureza mais ou menos retraída. Era daqueles que acreditava ser melhor entrar de mansinho pela porta dos fundos e pegar um assento na parte de trás do palco da vida. Uma tarde, ouviu uma palestra sobre o assunto desta lição, autoconfiança, e ficou tão impressionado que deixou o local com a firme determinação de sair da rotina em que havia caído. Foi ao gerente do jornal, pediu uma vaga no setor de venda de anúncios e foi colocado a trabalhar por comissão. Todos no jornal acharam que ele falharia, pois esse tipo de venda exige o tipo mais positivo de habilidade. Ele foi para sua sala e fez uma lista com os tipos de comerciante que pretendia visitar. Seria de pensar que ele naturalmente fez uma lista com nomes para os quais acreditava que pudesse vender com menor esforço. Mas nada disso. Ele colocou na lista apenas nomes de comerciantes que os outros agentes já haviam contatado sem fazer uma venda. A lista consistia de apenas 12 nomes. Antes de fazer a primeira visita, foi até o parque da cidade levando a lista dos 12 nomes. Leu umas 100 vezes, dizendo a si mesmo: você vai comprar um espaço de publicidade de mim antes do final do mês. Então começou a fazer as visitas. No primeiro dia, fechou vendas com 3 dos 12 impossíveis. No restante da semana, fez vendas para mais 2. No final do mês, havia aberto contas de publicidade com todos, exceto um dos comerciantes da lista. No mês seguinte não fez nenhuma venda, pois não visitou ninguém, exceto o comerciante obstinado. Toda manhã, quando a loja abria, lá estava ele para conversar com o comerciante. E toda manhã o comerciante respondia não. O comerciante sabia que não iria comprar espaço de publicidade, mas o jovem homem não sabia disso. Quando o comerciante dizia não, o jovem não ouvia e continuava indo lá. No último dia do mês, após ter dito não por 30 vezes consecutivas para o jovem persistente, o comerciante disse: olha aqui, rapaz, você perdeu o mês inteiro tentando vender para mim. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte: por que você perdeu o seu tempo? Perdi meu tempo coisa nenhuma. Ele retrucou. Eu estava indo à escola. E você foi meu professor. Agora conheço todos os argumentos que um comerciante pode apresentar para não comprar e, além disso, tenho treinado minha autoconfiança. Então o comerciante disse: vou fazer uma pequena confissão. Eu também tenho ido à escola. E você tem sido meu professor. Você ensinou uma lição sobre persistência que vale dinheiro para mim. E para mostrar meu apreço vou pagar minha taxa de matrícula com um pedido de espaço publicitário. E foi assim que a melhor conta publicitária do norte-americano da Filadélfia foi obtida. Além disso, marcou o início da reputação que fez desse jovem um milionário. Ele foi bem-sucedido porque deliberadamente recarregou sua mente com autoconfiança suficiente para torná-lo uma força irresistível. Quando sentou para escrever a lista dos 12 nomes, ele fez algo que 99 pessoas em cada 100 não fariam. Selecionou os que acreditava que seriam difíceis de fechar uma venda, pois entendeu que a resistência que ele encontraria geraria força e autoconfiança. Ele foi uma das poucas pessoas a entender que todos os rios e alguns homens são sinuosos porque seguem a linha de menor resistência. Vou devagar interromper a linha de pensamento por um instante para registrar um conselho às esposas. Lembre-se, essas linhas destinam-se somente às esposas. E os maridos não precisam ler o que é colocado aqui. Tendo analisado mais de 16 mil pessoas, a maioria homens casados,
Aprendi algo que pode ter valor para as mulheres. Deixe-me colocar meu pensamento nas seguintes palavras. Você tem o poder de mandar seu marido para o trabalho todo dia com uma sensação de autoconfiança que o conduzirá com sucesso pelas partes difíceis do dia e o trará de volta para casa à noite sorridente e feliz. Um antigo conhecido meu casou com uma mulher que tinha dentes postiços. Um dia a esposa deixou a dentadura cair. E esta quebrou-se. O marido pegou os pedaços e começou a examiná-los. Demonstrou tanto interesse que a esposa falou: você poderia fazer uma dentadura como essa, se decidisse fazer. O homem era um fazendeiro cujas ambições nunca haviam o levado para além dos limites de sua pequena propriedade até a esposa fazer o comentário. Ela foi até ele, colocou a mão em seu ombro e o encorajou a tentar carreira na odontologia. Ela por fim persuadiu a começar, e hoje ele é um dos dentistas mais proeminentes e bem-sucedidos do estado da Virgínia. Eu o conheço bem, pois é meu pai. Ninguém pode prever as possibilidades de realização disponíveis ao homem cuja esposa o apoia e estimula em empreendimentos maiores e melhores. Pois é bem sabido que uma mulher pode instigar um homem a realizar proezas quase sobre-humanas. É seu direito e dever encorajar seu marido e estimulá-lo em empreendimentos que valham a pena até ele encontrar seu lugar no mundo. Você mais do que qualquer pessoa no mundo pode induzi-lo a fazer mais esforço. Faço acreditar que nada dentro do razoável está além de seu poder de realização e você terá prestado um serviço que o ajudará muito a vencer na batalha da vida. Um dos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos atribuiu todo o crédito de seu sucesso à esposa. Quando se casaram, ela escreveu um credo que ele assinou e colocou sobre a escrivaninha. Esta é uma cópia do credo. Eu acredito em mim mesmo. Eu acredito naqueles que trabalham comigo. Eu acredito em meus empregados. Eu acredito em meus amigos. Eu acredito em minha família. Eu acredito que Deus irá conceder tudo de que preciso para ser bem-sucedido se eu fizer o meu melhor para merecê-lo, prestando serviço honesto e impecável. Eu acredito na prece e jamais fecharei meus olhos para dormir sem rezar por orientação divina a fim de ser paciente com as outras pessoas e tolerante com aqueles que não acreditam no mesmo que eu. Eu acredito que sucesso é o resultado de esforço inteligente e não depende de sorte, de práticas abusivas ou de trair amigos, companheiros ou meu empregador. Eu acredito que receberei da vida exatamente o que der. Portanto, eu terei o cuidado de me portar com os outros como eu gostaria que agissem em relação a mim. Eu não vou difamar aqueles de quem eu não gosto. Eu não vou fazer meu trabalho de modo desleixado. Não importa o que eu veja outros fazendo. Eu farei o melhor serviço de que eu sou capaz porque me comprometi a ser bem-sucedido na vida. E eu sei que o sucesso é sempre resultado de esforço eficiente e consciente. Finalmente, eu irei perdoar aqueles que me ofenderem, porque eu entendo que algumas vezes eu poderei ofender outros e eu necessitarei do perdão deles. Assinado sublinhado. A mulher que escreveu este credo era uma psicóloga de primeira ordem. Com a influência e orientação de uma ajudante como essa, qualquer homem poderia alcançar sucesso digno de nota. Analise o credo e você perceberá que o pronome pessoal é generosamente usado. Ele começa com uma afirmação de autoconfiança perfeitamente adequada. Nenhum homem pode adotar este credo sem desenvolver a atitude positiva que atrairá pessoas que o ajudarão na luta pelo sucesso. Este seria um credo esplêndido a ser adotado por todo vendedor. Se você o adotar, isso não vai prejudicar suas chances de sucesso. Entretanto, a mera adoção não é suficiente. Você deve praticar. Leia de novo e de novo até saber de cor. Então repita pelo menos uma vez por dia até que faça parte de sua constituição mental. Mantenha uma cópia na sua frente como lembrete diário da promessa de praticá-lo. Desse modo, você fará uso eficiente da autossugestão para desenvolver a autoconfiança. Não se importe com o que possam falar de seu procedimento. Lembre-se apenas de que seu interesse é ser bem-sucedido e esse credo, se dominado e aplicado, ajudará em muito. Na lição 2,
Você aprendeu que qualquer ideia fixada com firmeza no subconsciente mediante afirmação repetida torna-se automaticamente um plano ou diagrama utilizado por um poder invisível para direcionar seus esforços rumo à conquista do objetivo do plano. Você também aprendeu que o princípio pelo qual pode fixar qualquer ideia na mente é chamado de autossugestão. O que simplesmente significa uma sugestão que você dá à sua mente. Era o princípio da autossugestão que Emerson tinha em mente quando escreveu: nada pode trazer-lhe paz a não ser você mesmo. Você pode muito bem lembrar que nada pode trazer-lhe sucesso a não ser você mesmo. Claro que você precisará da cooperação de outros caso deseje alcançar sucesso de natureza ampla. Mas nunca conseguirá essa cooperação a não ser que vitalize sua mente com atitude positiva de autoconfiança. Talvez você indague por que poucos homens avançam para cargos muito bem remunerados, enquanto outros ao redor deles, que têm a mesma qualificação e aparentemente executam o mesmo trabalho, não vão adiante. Selecione duas pessoas quaisquer desses tipos, estude-as, e a razão pela qual uma avança e a outra permanece parada ficará muito óbvia. Você vai verificar que a que avança acredita em si mesma. Vai verificar que ela apoia essa crença com uma ação tão dinâmica e agressiva que mostra aos outros que ela acredita em si. Você também vai notar que a autoconfiança é contagiosa, é impulsora, é persuasiva, atrai os outros. Você também vai notar que a pessoa que não avança mostra claramente, pela expressão do rosto, pela postura corporal, pela hesitação com que fala, que carece de autoconfiança. Ninguém vai prestar muita atenção em uma pessoa que não tem confiança em si. Ela não atrai os outros porque sua mente é uma força negativa que repele ao invés de atrair. Em nenhum outro campo de atividade a autoconfiança, ou a falta dela, tem papel tão importante quanto no de vendas. E você não precisa ser um analista de caráter para determinar, no momento em que conhece um vendedor, se ele possui tal qualidade. Se possui, os sinais de sua influência estarão visíveis por tudo. Ele inspira confiança em si nos produtos que vende no momento que fala. Chegamos agora ao ponto em que você está pronto para adotar a autossugestão e fazer uso direto dela em seu desenvolvimento como uma pessoa positiva, dinâmica e autoconfiante. A instrução é de que copie, assine e memorize a fórmula a seguir. Fórmula da autoconfiança. 1. Sei que tenho capacidade para alcançar meu objetivo definido. Portanto, exijo de mim persistência, ação agressiva e contínua rumo à realização. 2. Percebo que os pensamentos dominantes em minha mente acabam por se reproduzir em ação corporal externa, transformando-se gradualmente em realidade física. Portanto, vou concentrar minha mente por 30 minutos diários na tarefa de pensar na pessoa que pretendo ser, criando uma imagem mental dessa pessoa e então transformando essa imagem em realidade por atuação prática. 3. Sei que, pela autossugestão, qualquer desejo que eu mantenha persistentemente em minha mente acabará por buscar expressão por meios práticos. Portanto, vou devotar 10 minutos diários para exigir de mim o desenvolvimento dos fatores listados nas 16 lições do curso A Lei do Sucesso. 4. Tracei e redigi claramente a descrição de meu objetivo definido de vida para os próximos 5 anos. Estabeleci um preço por meus serviços para cada um desses 5 anos. Preço que pretendo merecer e receber pela aplicação rigorosa do princípio do serviço eficiente e satisfatório que prestarei de antemão. 5. Percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar para sempre a não ser que alicerçadas sobre justiça e verdade. Portanto, não me envolverei em nenhuma transação que não beneficie a todos os participantes. Serei bem-sucedido, atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei outros a me servir porque primeiro servirei a eles. Eliminarei o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade. Porque sei que uma atitude negativa em relação a outros jamais poderá me trazer sucesso. Farei os outros acreditarem em mim porque acreditarei neles e em mim mesmo. Assinarei meu nome nesta fórmula. Irei memorizá-la e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que gradualmente influenciará minha vida inteira.
para que eu me torne um trabalhador bem-sucedido e feliz no meu campo de atuação. Assinado sublinhado. Antes de assinar, certifique-se de que pretende executar as instruções. Por trás desta fórmula há uma lei que nenhum homem consegue explicar. Os psicólogos se referem a essa lei como autossugestão e deixam o assunto por isso. Mas você deve ter em mente um ponto sobre o qual não resta dúvida. O que quer que seja essa lei, ela realmente funciona. Outro ponto a ter em mente é que, assim como a eletricidade aciona as engrenagens da indústria e serve à humanidade de 1 milhão de outras maneiras, ou cefa a vida assim mal empregada, a autossugestão o levará encosta acima pela montanha da paz e da prosperidade, ou ladeira abaixo para o vale da miséria e pobreza, conforme a aplicação que você faz dela. Se você enche a mente de dúvida e descrença em sua capacidade de realização, a autossugestão pega o espírito de descrença e o coloca no subconsciente como pensamento dominante e, lenta e seguramente, arrasta você para o redemoinho do fracasso. Mas, se você enche sua mente de autoconfiança radiante, a autossugestão pega essa crença e a coloca como pensamento dominante, ajudando a dominar os obstáculos que aparecem pelo caminho, até você alcançar o topo da montanha do sucesso. O poder do hábito. Tendo eu mesmo experimentado todas as dificuldades que se apresentam na estrada daqueles que carecem do entendimento para fazer a aplicação prática do grande princípio da autossugestão, deixe-me conduzi-lo por um atalho ao princípio do hábito, com o qual você pode aplicar facilmente a autossugestão em qualquer direção e a qualquer objetivo. O hábito surge do ambiente, de se fazer a mesma coisa, pensar os mesmos pensamentos ou repetir as mesmas palavras várias vezes. O hábito pode ser comparado ao suco de um disco de fonógrafo, enquanto a mente humana pode ser comparada à agulha que se encaixa nesse suco. Quando qualquer hábito torna-se bem firme pela repetição do pensamento ou ação, a mente tem a tendência de agarrar-se a ele e seguir seu curso, assim como a agulha do fonógrafo segue o suco no disco de cera. O hábito é criado pelo direcionamento repetido de um ou mais dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar, em um determinado rumo. É pela repetição que o hábito nocivo das drogas é formado. É pelo mesmo princípio que o desejo por bebidas alcoólicas vira um hábito. Depois de bem estabelecido, o hábito automaticamente irá controlar e direcionar a atividade corporal. Por isso um pensamento pode ser transformado em um poderoso fator no desenvolvimento de autoconfiança. O pensamento é o seguinte: voluntariamente, e pela força se necessário, direcione seus esforços e pensamentos segundo a linha desejada até adquirir o hábito que irá se apoderar de você e continuará, voluntariamente, a direcionar seus esforços segundo a mesma linha. O objetivo de escrever e repetir a fórmula da autoconfiança é tornar o hábito de acreditar em si mesmo o pensamento dominante de sua mente, até que tal pensamento esteja completamente embutido no subconsciente. Você aprendeu a escrever pelo direcionamento repetido dos músculos do braço e da mão em algumas linhas conhecidas como letras, até finalmente adquirir o hábito de traçar essas linhas. Agora você escreve com facilidade e rapidez, sem traçar cada letra vagarosamente. Escrever tornou-se um hábito. O hábito toma posse de suas faculdades mentais da mesma maneira que influencia os músculos do corpo. Como você pode facilmente comprovar pelo domínio e aplicação desta lição de autoconfiança. Qualquer afirmação que você repetir para si mesmo ou qualquer desejo que plantar profundamente na mente pela afirmação repetida buscará se expressar via esforço físico externo. O hábito é a base sobre a qual se constrói esta lição de autoconfiança. E, se você entender e seguir as orientações descritas, em breve saberá mais sobre a lei do hábito em primeira mão do que poderia ser ensinado por 1000 lições iguais a esta. Você tem apenas uma leve noção das possibilidades que dormem dentro de você, aguardando para serem despertadas pela mão da visão. E nunca terá noção melhor dessas possibilidades a menos que desenvolva autoconfiança suficiente para erguer-se acima das influências comuns do seu ambiente atual. A mente humana é um mecanismo maravilhoso e misterioso, fato de que fui lembrado meses atrás,
quando peguei os ensaios de Emerson e reli o texto sobre as leis espirituais. Uma coisa estranha aconteceu. Vi no ensaio, que já havia lido dezenas de vezes, muitas coisas que não percebera antes. Isso porque o desabrochar de minha mente desde a última leitura me preparou para interpretar mais. A mente humana está em constante desabrochar, como pétalas de uma flor, até alcançar o desenvolvimento máximo. Qual é esse máximo? Onde acaba, ou se acaba mesmo ou não, são questões sem respostas. Mas o grau do desabrochar parece variar de acordo com a natureza do indivíduo e o grau em que mantém sua mente funcionando. Uma mente forçada ou persuadida ao pensamento analítico todos os dias parece seguir desabrochando e desenvolvendo maior poder de interpretação. Em Louisville, Kentucky, mora Leigh Cook, que praticamente não tem pernas e tem que andar em uma cadeira de rodas. Apesar de Cook ter nascido sem as pernas, é dono de uma grande indústria, milionário por seus próprios esforços. Ele provou que um homem pode se dar muito bem sem pernas desde que tenha autoconfiança muito bem desenvolvida. Em Nova York, pode-se ver um jovem robusto e mentalmente saudável, sem pernas, rodando pela Quinta Avenida todas as tardes de chapéu na mão, mendigando para viver. Sua cabeça talvez seja tão sã e apta a pensar quanto a média. Esse jovem poderia repetir qualquer coisa que Cook, de Louisville, fez, se pensasse sobre si da mesma maneira que Cook. Henry Ford é dono de mais milhões de dólares do que jamais precisará ou usará. Não faz muitos anos, ele trabalhava como empregado em uma oficina mecânica, com pouca escolaridade e sem capital. Dezenas de homens, alguns com um cérebro mais organizado que o dele, trabalhavam ali também. Ford descartou a consciência de pobreza, desenvolveu confiança em si, pensou no sucesso e obteve. Aqueles que trabalhavam ao seu redor poderiam ter se saído tão bem quanto eles se pensassem como ele. Milo C. Jones, de Wisconsin, foi acometido de paralisia anos atrás. Foi tão grave que ele não podia se virar na cama ou mover um músculo. O corpo ficou inutilizado. Mas não havia nada de errado com o cérebro, que então começou a funcionar para valer, provavelmente pela primeira vez na vida. Deitado de costas em sua cama, Jones fez seu cérebro criar um objetivo definido. O objetivo era de natureza bastante prosaica e humilde, mas era definido e era um objetivo, algo que Jones nunca tivera antes. O objetivo definido era fazer salsichas de porco. Jones convocou a família, falou de seu plano e começou a organizar os parentes para colocar o plano em ação. Sem nada para ajudá-lo, exceto uma mente sã e bastante autoconfiança, Milo C. Jones espalhou o nome e a reputação das salsichas Little Pig por todos os Estados Unidos, acumulando uma fortuna. Tudo isso foi realizado após a paralisia impossibilitá-lo de trabalhar com as mãos. Onde o pensamento prevalece, o poder pode ser encontrado. Henry Ford ganhou milhões de dólares por ano e continua a ganhar milhões de dólares porque acreditou em Henry Ford, transformou esta crença em um objetivo definido e apoiou este objetivo com um plano definido. Os outros mecânicos que trabalhavam com Ford no início de sua carreira não anteviram nada mais que um envelope de pagamento semanal. E isso foi tudo que tiveram. Não exigiram nada além do habitual de si mesmos. Se você quer conseguir mais, certifique-se de exigir mais de si. Note que essa exigência é para ser feita a você. Vem à mente aqui um poema bem conhecido, cujo autor expressou uma grande verdade psicológica. Se você pensa que está derrotado, você está. Se você pensa que não ousa, você não ousa. Se você gosta de vencer, mas pensa que não consegue, é quase certo que não conseguirá. Se você pensa que irá perder, você já perdeu, pois no mundo lá fora verificamos que o sucesso começa com a vontade do indivíduo. É tudo um estado mental. Se você acha que está ultrapassado, você está. Você tem que pensar grande para subir. Você tem que ter certeza de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre favorecem os homens mais fortes ou mais rápidos. Mas cedo ou tarde o homem que vence é o homem que pensa que consegue. Não fará mal algum decorar esse poema e usá-lo como parte do equipamento de trabalho para desenvolver autoconfiança. Existe em você algo sutil que, se incitado pela influência externa correta,
pode levá-lo ao auge de façanhas nunca imaginadas. Assim como um violinista talentoso pode pegar um instrumento e fazer jorrar as mais belas músicas, existe uma influência externa que pode se apoderar de sua mente e fazê-lo avançar no campo de atividade escolhido e tocar uma gloriosa sinfonia de sucesso. Ninguém sabe que forças escondidas estão dormentes dentro de você. Você mesmo não sabe qual a sua capacidade de realização e nunca saberá até entrar em contato com o estímulo específico que o incita a uma ação maior e amplia sua visão. Desenvolve sua autoconfiança e o impregna com um desejo profundo de realizar. Não é despropositado esperar que alguma declaração, ideia ou palavra de estímulo deste curso sirva como incentivo necessário para remodelar seu destino e redirecionar seus pensamentos e energias ao longo do trajeto que por fim levará a seu cobiçado objetivo de vida. É estranho, mas verdadeiro, que as viradas mais importantes da vida frequentemente ocorrem nos momentos mais inesperados e das maneiras mais inesperadas. Tenha em mente um exemplo típico de como algumas experiências de vida aparentemente sem importância muitas vezes transformam-se nas mais importantes de todas e vou relatar este caso por mostrar também o que um homem pode conquistar quando desperta para o pleno entendimento do valor da autoconfiança. O incidente a que me refiro aconteceu em Chicago, quando eu estava envolvido no trabalho de análise de caráter. Um dia, um mendigo apresentou-se no meu escritório e pediu uma entrevista. Quando ergui o olhar de minha mesa e o cumprimentei, ele disse: "Tive que ver o homem que escreveu este livrinho", enquanto tirava do bolso uma cópia do livro intitulado Autoconfiança, que eu havia escrito muitos anos antes. "Deve ter sido a mão do destino", ele continuou, "que colocou este livro no meu bolso ontem à tarde, porque eu estava pronto para sair e me atirar no lago Michigan." Havia concluído que tudo e todos, inclusive Deus, tinham rancor de mim até ler este livro, que me deu um novo ponto de vista e trouxe a coragem e a esperança que me sustentaram ao longo da noite. Decidi que, se eu pudesse ver o homem que escreveu este livro, ele poderia me ajudar a ficar em pé novamente. Por isso estou aqui e gostaria de saber o que você pode fazer por um homem como eu. Enquanto ele falava, estudei dos pés à cabeça e, francamente, tenho que admitir que, no fundo do coração, não acreditei que houvesse algo que eu pudesse fazer por ele, mas não quis dizer isso. Os olhos vidrados, as linhas de desânimo do rosto, a postura do corpo, a barba de 10 dias, a atitude nervosa, tudo transmitia a impressão de que ele não tinha remédio, mas não tive coragem de dizer isso. Portanto, pedi que sentasse e contasse toda a sua história. Pedi que fosse totalmente franco e contasse, com a maior exatidão possível, o que o levara para o lado incerto da vida. Prometi que, após ouvir toda a história, eu diria se poderia ou não ajudar. O homem relatou sua história com todos os detalhes. E o resumo é o seguinte: ele investiu toda a fortuna em uma pequena fábrica. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, ficou impossível conseguir as matérias-primas necessárias para o funcionamento da fábrica. Então ele faliu. A perda do dinheiro partiu seu coração e perturbou sua mente de tal forma que o homem abandonou a esposa e os filhos e se tornou um mendigo. Ele remoera sua perda até chegar ao ponto de pensar em suicídio. Após ele concluir a história, eu disse: ouvi com muito interesse e gostaria que houvesse alguma coisa que pudesse fazer para ajudar, mas não existe absolutamente nada. Ele ficou lívido como se estivesse no caixão. Reclinou-se na cadeira e o queixo caiu no peito como se dissesse: fim da linha. Esperei alguns segundos, então prossegui: embora não haja nada que eu possa fazer por você, existe um homem neste prédio a quem lhe apresentarei, se você desejar, que pode ajudar a recuperar sua fortuna e reerguê-la novamente. Mal essas palavras saíram de minha boca, ele pulou em pé, pegou minhas mãos e disse: pelo amor de Deus, leve-me a esse homem. Foi encorajador ele ter pedido pelo amor de Deus. Indicou que ainda restava uma centelha de esperança dentro de seu peito. Assim,
Peguei-o pelo braço e o levei para o laboratório onde eram conduzidos meus testes psicológicos de análise de caráter. Parei com ele diante do que parecia uma cortina sobre uma porta. Afastei a cortina e revelei um espelho no qual ele se viu dos pés à cabeça. Apontando o dedo para o espelho, eu disse: aqui está o homem que prometi apresentar a você. Ele é o único homem no mundo que pode colocá-lo em pé novamente. E, a menos que se familiarize com ele, como nunca se familiarizou antes, pode muito bem ir em frente e se jogar no lago Michigan, porque você não será de nenhum valor para si mesmo ou para o mundo até conhecer melhor esse homem. Ele foi até o espelho, esfregou as mãos no rosto barbado, estudou-se dos pés à cabeça por alguns momentos, depois recuou, baixou a cabeça e começou a chorar. Percebi que a lição havia sido entendida. Então levei-o até o elevador e o mandei embora. Não esperei vê-lo de novo e duvidei que a lição fosse suficiente para ajudá-lo a recuperar seu lugar no mundo, porque ele parecia lendo a salvação. Parecia não apenas abatido, mas quase acabado. Alguns dias depois, encontrei o homem na rua. A transformação era tão completa que mal o reconheci. Ele caminhava cheio de energia, com a cabeça inclinada para trás. A velha postura hesitante e nervosa havia desaparecido. Estava vestido com roupas novas dos pés à cabeça. Parecia próspero e se sentia próspero. Ele relatou o que havia acontecido para provocar a rápida transformação do estado de fracasso objeto a um estado de esperança promissora. Eu estava a caminho do seu escritório, ele explicou, para dar a boa notícia. No mesmo dia em que estive lá como um mendigo, apesar da minha aparência, consegui ser contratado por um salário de $3.000 por ano. Pense nisso, homem. $3.000 por ano. E meu empregador adiantou dinheiro suficiente para eu comprar roupas novas. Como você pode ver, também me adiantou dinheiro para eu mandar para minha família. E estou mais uma vez na estrada para o sucesso. Parece um sonho quando penso que há apenas alguns dias eu tinha perdido a esperança, a fé e a coragem e pensava em suicídio. Ele prosseguiu. Estava indo dizer que qualquer dia desses, quando você menos esperar, farei outra visita e, quando fizer isso, serei um homem bem-sucedido. Levarei comigo um cheque em branco assinado, que você deverá preencher com a quantia por ter me salvado de mim mesmo, apresentando-me a mim mesmo, aquele que jamais havia conhecido até você me colocar diante do espelho e me mostrar o meu verdadeiro eu. Enquanto o homem dava a volta e ia embora pelas ruas movimentadas de Chicago, vi pela primeira vez na vida a força, poder e possibilidade que jazem escondidas na mente do homem que nunca descobriu o valor da autoconfiança. Naquele instante, decidi que eu também ficaria diante do espelho e apontaria um dedo acusador para mim mesmo por não ter descoberto a lição que ajudei um outro homem a aprender. Parei diante do mesmo espelho e decidi, como objetivo definido de vida, ajudar homens e mulheres a descobrir as forças que permanecem latentes dentro deles. O livro que você tem em mãos é a prova de que meu objetivo definido está sendo executado. O homem cuja história relatei é agora presidente de uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas dos Estados Unidos, com negócios de costa a costa e do Canadá ao México. Pouco depois do incidente que relatei, uma mulher veio a meu escritório para uma análise pessoal. Na época, era professora numa escola pública de Chicago. Dei a ela uma tabela de análise e pedi que a preenchesse. Ela contemplou a tabela por apenas alguns minutos, voltou à minha mesa, entregou o papel e disse: "Não creio que vá preencher isto." Perguntei por que ela havia decidido não preencher, e a mulher respondeu: "Para ser bem franca, uma das questões me fez pensar, e agora sei o que há de errado comigo. Portanto, acho desnecessário pagar uma taxa para você me analisar." Com isso a mulher foi embora, e não ouvi falar dela por 2 anos. Ela foi para Nova York, tornou-se redatora de textos publicitários de uma das maiores agências do país, e sua renda, na época que me escreveu, era de $10.000 por ano. A mulher enviou um cheque para cobrir os custos de minha análise porque achou que era merecido, embora eu não tivesse prestado o serviço que geralmente presto aos meus clientes. É impossível prever que incidente aparentemente insignificante possa levar a uma virada importante na carreira,
Mas não há como negar o fato de que essas viradas podem ser mais rapidamente reconhecidas por aqueles que têm confiança em si mesmos. Uma das perdas irreparáveis da raça humana é o desconhecimento de que existe um método definido pelo qual qualquer pessoa de inteligência mediana pode desenvolver autoconfiança. Que perda mensurável para a civilização que os jovens não aprendam esse conhecido método de desenvolvimento da autoconfiança antes de completar a escola. Pois ninguém que careça de falta de fé em si mesmo é realmente educado no verdadeiro sentido do termo. Ah, que glória e satisfação seria a feliz herança do indivíduo que pudesse afastar a cortina de medo que paira sobre a raça humana e bloqueia a luz do sol do entendimento proporcionada pela autoconfiança onde quer que se evidencie. Onde o medo está no controle, conquistas notáveis tornam-se impossíveis. Fato que traz à mente a definição de medo proferida por um grande filósofo. Medo é o calabouço da mente, para onde ela corre e se esconde em busca de reclusão. Medo provoca a superstição, e superstição é o punhal com que a hipocrisia assassina a alma. Em frente à máquina de escrever onde redige o manuscrito deste curso, está pendurada uma placa com as seguintes palavras em letras maiúsculas: dia a dia, em todos os sentidos. Estou me tornando mais bem-sucedido. Um cético que leu a placa me perguntou se eu realmente acreditava nessa coisa. E respondi: claro que não. Tudo o que ela fez foi me ajudar a sair das minas de carvão onde comecei como operário e encontrar um lugar no mundo em que sirvo mais de 100.000 pessoas, em cujas mentes estou plantando o mesmo pensamento positivo desta placa. Portanto, por que eu deveria acreditar? Quando estava de saída, o homem disse: bem, talvez exista mesmo alguma coisa neste tipo de filosofia, pois sempre tive medo de ser um fracassado. E até agora meus medos foram completamente realizados. Você está condenando a si mesmo à pobreza, miséria e fracasso, ou avançando para a grande e elevada realização unicamente com seus pensamentos. Se exige sucesso de se respalda esta exigência com ação inteligente, você por certo vence. Tenha em mente, entretanto, que existe uma diferença entre exigir sucesso e somente desejá-lo. Você tem que descobrir qual é a diferença e tirar vantagem disso. Lembra o que diz a Bíblia? Dê uma olhada em um trecho do Evangelho de Mateus, sobre aqueles que têm fé como um grão de semente de mostarda. Trate o desenvolvimento de autoconfiança com pelo menos a mesma fé, se não mais. Não importa o que eles vão dizer, porque você deve saber que eles serão de pouca ajuda em sua escalada pela encosta da montanha da vida rumo ao objetivo definido. Você tem dentro de si todo o poder de que precisa para conseguir tudo o que quiser ou precisar neste mundo. E a melhor maneira de aproveitar esse poder é acreditar em si. Conheça a si mesmo, homem, conheça a si mesmo. Esse tem sido o conselho dos filósofos de todas as eras. Quando você realmente se conhecer, saberá que não há nada de tolo em pendurar uma placa à sua frente dizendo, dia a dia, em todos os sentidos, estou me tornando mais bem-sucedido, com os devidos louvores ao francês que popularizou este lema. Não tenho medo de colocar esse tipo de sugestão diante de minha mesa e, mais importante, não tenho medo de acreditar que me influenciará tanto que me tornarei um ser humano mais positivo e agressivo. Há mais de 25 anos aprendi minha primeira lição em desenvolvimento de autoconfiança. Uma noite estava sentado diante de uma lareira, ouvindo a conversa de alguns homens mais velhos sobre capital e trabalho. Sem ser convidado, entrei na conversa e disse algo sobre empregados e empregadores resolverem suas diferenças com base na regra de ouro. Minhas observações chamaram a atenção de um dos homens, que se virou para mim com um olhar de surpresa e falou: você é um garoto brilhante e, se fosse em busca de instrução, deixaria sua marca no mundo. Aquelas observações caíram em ouvidos férteis. Ainda que fosse a primeira vez que alguém me dizia que eu era brilhante ou que poderia realizar qualquer coisa que valesse a pena na vida. A observação me fez pensar e, quanto mais eu permiti a minha mente refletir sobre o pensamento,
mais certeza eu tinha de que a observação tinha um fundo de possibilidade. Deve ser devidamente declarado que qualquer serviço que eu esteja prestando ao mundo e qualquer bem que eu realize deve ser creditado àquela observação fortuita. Sugestões como essa com frequência são poderosas e mais ainda quando deliberadas e expressadas pelo próprio indivíduo. Volte agora à fórmula da autoconfiança e a domine, pois a levará à usina de força de sua mente, onde você tocará um poder que pode levá-lo ao topo da escada do sucesso. Os outros irão acreditar em você somente quando você acreditar em si. Eles irão sintonizar seus pensamentos e sentirão por você o mesmo que você sente por si. A telepatia mental cuida disso. Você está constantemente transmitindo o que pensa de si. E, se não tem fé em si, os outros sentirão essas vibrações dos seus pensamentos e confundirão como sendo deles. Entenda a lei da telepatia mental e você saberá por que a autoconfiança é a terceira das 16 lições deste curso. Você deve ser advertido, entretanto, a aprender a diferença entre autoconfiança, baseada no sólido conhecimento do que você sabe e do que pode fazer, e egotismo, baseado apenas no que você deseja saber ou poderia fazer. Aprenda a diferença entre esses dois termos ou se tornará sem graça, ridículo e importuno para gente de cultura e entendimento. Autoconfiança é algo que jamais deve ser proclamado ou anunciado a não ser pelo desempenho inteligente de ações construtivas. Se você tem autoconfiança, aqueles ao seu redor vão descobrir esse fato. Deixe que façam a descoberta. Eles ficarão orgulhosos pela esperteza de terem feito a descoberta, e você ficará livre da suspeita de egotismo. A oportunidade jamais espreita a pessoa com egotismo avantajado, mas críticas e observações ruins sim. A oportunidade desenvolve afinidade muito mais fácil e rapidamente com autoconfiança do que com egotismo. Autoelogio nunca é uma medida adequada de autoconfiança. Tenha isso em mente e deixe sua autoconfiança falar somente pela língua do serviço construtivo prestado sem espalhafato ou rebuliço. Autoconfiança é o produto do conhecimento. Conheça a si mesmo, saiba o quanto, e quão pouco, você sabe, porque você sabe e como você irá utilizar isso. Não há sentido em fingir, pois qualquer pessoa educada irá avaliá-lo com bastante precisão após ouvi-lo falar por 3 minutos. O que você realmente é vai falar tão alto que o que você alega ser não será ouvido. Se der atenção a este aviso, as últimas páginas desta lição podem marcar uma das maiores viradas da sua vida. Acredite em si, mas não diga ao mundo o que você pode fazer. Mostre. Você agora está pronto para a lição 4, que o levará ao próximo degrau da escada do sucesso. Descontentamento. Uma visita ao autor depois da lição. O marcador fica no portal de acesso à vida e escreve pobre tolo na testa do homem sábio e pobre pecador na testa do santo. O mistério supremo do universo é a vida. Viemos para cá sem querer. Não sabemos de onde. Vamos embora sem querer. Para onde não sabemos. Estamos eternamente tentando resolver o grande enigma da vida. E qual o objetivo e finalidade disso? Nenhum pensador pode ter dúvidas de que fomos colocados neste mundo por algum motivo definido. Seria possível que o poder que nos colocou aqui não soubesse o que fazer conosco quando transpomos a grande divisa? Não seria bom dar ao Criador que nos colocou neste mundo o crédito de ter inteligência suficiente para saber o que fazer conosco após a morte? Ou devemos presumir que temos inteligência e capacidade de controlar a vida futura por nós mesmos? Não seria possível cooperarmos com o Criador de forma muito inteligente, assumindo o controle sobre nossa conduta neste mundo com a finalidade de sermos decentes uns com os outros e fazermos todo o bem que pudermos, de todas as maneiras que pudermos durante esta vida, deixando outro mundo para alguém que provavelmente sabe melhor que nós o que é melhor para nós? O artista contou uma história muito poderosa na imagem acima. Do nascimento à morte, a mente está sempre tentando alcançar aquilo que não possui. A criancinha brincando com seus brinquedos no chão vê outra criança com um tipo diferente de brinquedo e imediatamente tenta botar as mãos naquele brinquedo. A menina, crescida, considera as roupas de outra mulher mais adequadas que as suas e trata de copiá-las. O menino, crescido, vê outro homem com uma coleção maior de ferrovias,
bancos ou mercadorias e diz para si mesmo: que afortunado, que afortunado, que afortunado. Como posso separá-lo de seus pertences? F.W. Howard, o rei das lojas de 5 e 10 centavos, parou na Quinta Avenida em Nova York, contemplou o Metropolitan Building até o topo e disse: que maravilha! Vou construir um muito mais alto. O coroamento de suas realizações foi o Woolworth Building. O prédio permanece um símbolo temporário da natureza do homem de suplantar a obra de outros homens. Um monumento à vaidade do homem, com pouca coisa além disso para justificar sua existência. O pequeno jornaleiro maltrapilho fica parado na rua boquiaberto, invejando o homem de negócios que desce de seu automóvel no meio-fio e entra em seu escritório. Como eu seria feliz, diz o jornaleiro para si, se tivesse um carro. E o homem de negócios sentado em sua mesa lá dentro pensa em como seria feliz se pudesse adicionar outro $1 milhão à sua conta bancária já bem gorda. A grama do vizinho é sempre mais verde, diz o burro, enquanto estica o pescoço na tentativa de pegá-la. Solte um bando de meninos em um pomar de macieiras, e eles passarão pelas maçãs maduras e gostosas no chão. As vermelhas e suculentas penduradas perigosamente no topo da árvore parecem muito mais tentadoras, e lá irão eles subir na árvore. O homem casado lança um olhar tímido para as mulheres elegantemente vestidas na rua e pensa no quanto seria afortunado se sua esposa fosse tão bonita quanto elas. Talvez ela seja muito mais bonita, mas ele ignora a beleza porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Muitos casos de divórcio decorrem da tendência dos homens de pular a cerca rumo à grama alheia. A felicidade está sempre depois da curva, sempre à vista, mas fora de alcance. A vida nunca está completa, não importa o que tenhamos ou quais as nossas posses. Uma coisa sempre leva a outra. A mulher compra um chapéu bonito. Ela deve ter um vestido para combinar com ele. Isso leva à compra de novos sapatos, meias, luvas e outros acessórios que se avolumam numa grande conta, muito além das possibilidades do marido. O homem anseia por um lar, apenas uma casinha simples perto do bosque. Ele a constrói, mas não está completa. Deve ser acompanhada de plantas, flores e paisagismo. Ainda não está completa. Deve ter uma linda cerca ao redor, com uma entrada de automóveis de cascalho. Isso leva a um carro e uma garagem para guardá-lo. Todos esses pequenos detalhes foram adicionados, mas não adianta. O lugar agora é pequeno demais. Ele deve ter uma casa com mais peças. O Ford Coupé deve ser substituído por um Cadillac Sedan. Assim haverá espaço para acompanhantes nas viagens pelo país. A história segue adiante, sem ter fim. O rapaz recebe um salário suficiente para manter-se e a família com bastante conforto. Então surge uma promoção e um adiantamento de salário de $1.000 por ano. Ele coloca os $1.000 extras na poupança e continua vivendo como antes. Nada disso. Na mesma hora, tem que trocar o carro velho por um novo. Uma varanda deve ser adicionada à casa. A esposa necessita de um guarda-roupa novo. A mesa deve ser servida com comida melhor e em maior quantidade. Pobre de seu estômago dolorido e gemendo. No final do ano, ele está mais próspero com o aumento. Nada disso. Quanto mais ganha, mais quer. E a regra se aplica ao homem com milhões da mesma maneira que ao homem com os poucos milhares. O rapaz escolhe uma moça, acreditando que não pode viver sem ela. Depois de tê-la, não tem certeza de que possa viver com ela. Se permanece solteiro, o homem se pergunta como pôde ser tão estúpido para se privar das alegrias do casamento. Se casa, pergunta-se como ela conseguiu pegá-lo tão desprevenido para fisgá-lo. E o Deus do destino brada: ó tolo, ó tolo. Você está condenado se faz e condenado se não faz. Em cada encruzilhada da vida, os diabinhos do descontentamento aguardam nas sombras ao fundo, com um sorriso zombeteiro no rosto, gritando: pegue a estrada de sua escolha. No fim nós pegaremos você. O homem acaba desiludido e começa a entender que felicidade e contentamento não são coisas deste mundo. Então começa a busca pela palavra mágica que abrirá a porta para algum mundo que ele não conhece. Com certeza deve haver felicidade no outro lado da grande divisa. Em desespero,
Seu coração cansado e aflito volta-se para a religião em busca de esperança e encorajamento. Mas os problemas não acabam. Estão apenas começando. Entre em nossa casa e aceite nossa crença, diz uma seita, e você pode ir direto para o céu após a morte. O pobre homem hesita, olha e escuta. Então ouve o chamado de outra religião, cujo líder diz: fique fora do outro campo, ou você irá direto para o inferno. Eles apenas borrifam água em sua cabeça, mas nós impelimos por todo o caminho, garantindo assim sua passagem segura para a terra prometida. Em meio a argumentos e contra-argumentos sectários, o pobre homem fica indeciso, não sabendo se vai para um lado ou para o outro. Ele indaga qual religião oferece a passagem mais segura até a esperança desaparecer. Eu mesmo, quando jovem, avidamente frequentei doutores e santos e ouvi grandes argumentos sobre isso e aquilo, mas sempre saí pela mesma porta por onde entrei, sempre procurando, mas nunca encontrando. Assim pode ser descrito o afã do homem por felicidade e contentamento. Ele tenta uma religião depois da outra, entrando finalmente para a grande igreja que o mundo denominou de os condenados. Sua mente torna-se um eterno ponto de interrogação, procurando aqui e ali uma resposta para as perguntas: de onde e para onde? A esperança mundana em que os homens assentam o coração vira cinzas, ou prospera aí, dentro em pouco, como neve sobre a face poeirenta do deserto, brilhando uma horinha ou duas, desaparece. A vida é um eterno ponto de interrogação. Aquilo que mais queremos está sempre na distância embrionária do futuro. Nosso poder de adquirir está sempre uma década ou mais atrás de nosso poder de desejar. E, se conseguimos o que queremos, não queremos mais. Feliz é a moça que aprende esta grande verdade e mantém seu amado sempre imaginando, sempre na defensiva para não perdê-la. Nosso autor favorito é um herói e um gênio até o conhecermos pessoalmente e descobrirmos a triste verdade de que, no fim das contas, ele é apenas um homem. Quantas vezes devemos aprender essa lição? Os homens deixam de nos interessar quando descobrimos suas limitações. O único pecado é a limitação. Tão logo você depare com a limitação de um homem, ele está liquidado. Emerson, como é linda a montanha à distância, mas, no momento em que nos aproximamos, descobrimos que é somente um conjunto desgraçado de rochas, terra e árvores. Dessa verdade surgiu o ditado: a familiaridade gera desprezo. Beleza, felicidade e contentamento são estados mentais. Jamais podem ser desfrutados, exceto pela visão à distância. A mais bela pintura de Rembrandt torna-se apenas um borrão de tinta se chegamos perto demais. Destrua a esperança de sonhos inacabados no coração de um homem e ele está acabado. No momento em que um homem deixa de acalentar a visão de realizações futuras, ele está liquidado. A natureza fez o homem de tal maneira que sua maior e única felicidade duradoura é aquela que sente na busca de um objetivo ainda não alcançado. A antecipação é mais doce que a realização. Aquilo que está na mão não satisfaz. A única satisfação duradoura é a proveniente de manter viva no coração a esperança de realizações futuras. Quando essa esperança morre, escreve fim no coração humano. A maior incoerência da vida é o fato de que a maior parte do que acreditamos não é verdade. Russell com eu escreveu a palestra mais popular já proferida na língua inglesa. Ele chamou-a de Acres de Diamantes. A ideia central era a afirmação de que não é preciso procurar a oportunidade à distância. Ela pode ser encontrada perto do local de nascimento. Talvez. Mas quantos acreditam nisto? A oportunidade pode ser encontrada em qualquer lugar onde realmente se procure por ela e em nenhum outro lugar. Para a maioria dos homens, a colheita parece melhor do outro lado da cerca. Como é fútil incitar alguém a tentar a sorte na cidadezinha natal quando é da natureza do homem buscar oportunidades em outro lugar. Não se preocupe porque a grama do vizinho parece mais verde. A natureza planejou assim. E assim ela nos seduz e nos prepara para a longa tarefa da vida, de crescer lutando. Alguns milagres modernos. Algumas pessoas duvidam da autenticidade da Bíblia porque acreditam que, se milagres pudessem acontecer há mais de 2000 anos, antes do alvorecer da ciência, quando o mundo ainda estava mergulhado no analfabetismo e superstição,
Deveria ser muito fácil realizá-los hoje. Eu li a Bíblia com muito cuidado, algumas partes muitas vezes, e estou convencido de que ela não contém o relato de qualquer suposto milagre que não tenha sido mais do que igualado nos últimos 70 anos, à luz clara da ciência. Além disso, os milagres dos tempos modernos estão sujeitos a análises e provas. Qualquer criança de inteligência média, acima dos 12 anos de idade, pode entender os milagres de hoje e, por isso, trato aqui dessas revelações modernas da fé. O maior de todos os milagres é a fé. Esta é uma era maravilhosa. É uma era de milagres comprovados. Eis os milagres modernos que mais me impressionam. O milagre que Edison realizou quando, após milhares de fracassos temporários, sacou da natureza o segredo pelo qual o som da voz humana pode ser gravado em um disco de ser e reproduzido perfeitamente. Esse milagre foi operado pela fé de Edison. Ele não tinha nenhum precedente para guiá-lo. Nenhuma outra pessoa havia realizado tal milagre. Ao que a civilização saiba, uma das coisas estranhas desse milagre é que Edison já de início começou a testar o princípio rudimentar e o aparato mecânico com que o segredo da máquina falante foi revelado mais tarde. O princípio era a vibração, e o aparato era um tubo que girava sobre um cilindro que contatava a ponta de uma agulha. Nada a não ser a fé poderia habilitar Edison a começar tão perto da fonte do segredo que buscava. E nada a não ser a fé poderia ter dado a ele a persistência para permanecer em seus experimentos ao longo de mais de 10.000 fracassos. Foi a fé que capacitou Edison a concentrar a mente na tarefa que o levou por muitos milhares de fracassos antes de criar a lâmpada incandescente com o qual aproveitou a energia conhecida como eletricidade e utilizou para iluminar o mundo. Foi a fé que incitou Edison a continuar seus experimentos com a máquina de imagem em movimento até realmente realizar o milagre que deve ter visto em sua imaginação antes mesmo de começar. Foi a fé que sustentou os irmãos Wright ao longo dos anos de experimentos perigosos antes de conquistarem o ar e criarem uma máquina que excede, em velocidade e resistência, as aves mais rápidas do ar. Foi a fé que conduziu Lee De Forest ao longo dos anos de luta aparentemente infrutífera a aperfeiçoar o aparato com o qual o homem agora sintoniza e envia o som da voz ao redor da Terra na fração de um segundo mediante a ação de uma forma de energia desconhecida no tempo em que os livros da Bíblia foram escritos e os milagres neles registrados foram descritos. Foi a fé que incitou Cristóvão Colombo a navegar em um mar inexplorado, à procura de uma terra que, no que lhe dizia respeito, não existia em nenhum lugar a não ser em sua imaginação. Considerando a fragilidade das pequenas caravelas em que ele embarcou naquela viagem importante, sua fé deve ter sido do tipo que torna o homem apto a ver o objetivo de seu trabalho já conquistado antes mesmo de começá-lo. Foi a fé que inspirou Copérnico a ver a porção do universo que o olho humano nunca havia contemplado, e isso numa época da história do mundo em que revelações como as que ele forjou com sua fé e seus equipamentos mecânicos toscos poderiam significar sua aniquilação por seus contemporâneos, que acreditavam que não havia outras estrelas, exceto aquelas dentro do alcance do olho humano. Foi a fé que revelou a Joseph Smith evidências fragmentadas de uma civilização que precedeu os índios americanos no continente pelo menos 100 anos antes de provas positivas de tal civilização serem descobertas na América do Norte e do Sul. A propósito, as revelações forjadas por sua fé levaram a seu assassinato pelas mãos de uma turba cujos líderes ressentiram-se desta revelação de milagre moderno pela fé, indicando assim a obstinação com que a humanidade combateu todos aqueles que desafiaram a reposicionar o holofote do entendimento pelo princípio da fé. Foi a fé que possibilitou a tua regra de ouro Nasha transformar um negócio moderno falido em um exemplo brilhante de sucesso pelo procedimento simples de lidar com os sócios e o público que atendia com base da regra de ouro que Cristo recomendou há quase 2000 anos. Arthur Nash voltou-se para o princípio da fé após todos os outros princípios dos negócios modernos experimentados terem falhado. Seguindo esse princípio pelo resto da vida, ele acumulou uma vasta fortuna em dinheiro, sem falar que deixou o mundo mais rico em espírito graças a seu exemplo. Foi a fé em uma causa que possibilitou a Mahatma Gandhi, da Índia, combinar em uma única massa mental mais de 200 milhões de conterrâneos,
cada um deles disposto a obedecer Gandhi mesmo que isso pudesse significar morte imediata. Nenhuma outra influência, exceto a fé, poderia ter realizado esse milagre. Como tem uma mente capaz de sustentar a fé, Gandhi exercia esse poder passivamente. Gandhi provou que a fé pode conquistar aquilo que soldados treinados, dinheiro e artefatos de guerra não conseguem. Foi a fé que cortou as amarras da limitação da mente do professor Albert Einstein e revelou a ele princípios matemáticos que o mundo nem suspeitava que existissem. Nenhuma mente coibida pelo medo poderia ter revelado tal milagre. Foi a fé que sustentou nosso amado George Washington e o levou à vitória em oposição a forças físicas vastamente superiores. Uma forma de fé nascida de seu amor pela liberdade para a humanidade. O princípio profundo conhecido como fé está tão disponível para você quanto sempre esteve para qualquer ser humano que passou por esse caminho. Se o seu mundo é de limitação, miséria e necessidade, é porque você não despertou para a realização de que em sua mente você possui um laboratório equipado para gerar o poder da fé. Se podemos julgar as possibilidades do futuro pelas conquistas do passado, os milagres remanescentes a serem revelados são vastamente maiores em número e em natureza do que aqueles revelados no passado. Ainda não foi revelado qual poderá ser o nosso destino. Esta é uma era de revelações. Aqueles que acreditam que o poder da revelação morreu com a superstição e ignorância que prevaleciam há algumas centenas de anos têm pouca compreensão da nossa história moderna. Homens como Watt, Whitney, Bell, e Steinmetz, Morse, Edison, os irmãos Wright, Leigh DeForest, Henry Ford, Simon Lake, Arthur Nash, Einstein e Gandhi são milagrosos. Removeram os horizontes da mente dos homens e descobriram novos mundos para nós. Nosso tempo é de milagres. Esta é uma era de fé. O mundo está passando por uma experiência que exigirá muitas formas de reajuste nas relações humanas. A verdadeira liderança deste período será encontrada entre aqueles que têm grande capacidade de fé. Não haverá lugar na agenda do futuro imediato para os fracos e os que ainda acreditam que os milagres pertencem apenas ao passado morto ou que estão envoltos em um mistério insondável. Os milagres do futuro serão revelados pela ciência. As pesquisas no campo da ciência já descobriram abordagens para revelações incomparavelmente maiores do que qualquer uma do passado. O mundo transformado, gerado pelo colapso econômico de 1929, deu a todos que estão prontos uma abundância de oportunidades para fazer uso prático de todos os milagres recém-descobertos. O único favor duradouro que um pai pode prestar ao filho é ajudá-lo a se ajudar.